Segunda turma do STF autoriza a extradição para a Suíça de sérvio condenado por diversos crimes. O que no Brasil seriam equivalentes a lesão corporal grave, violência doméstica, associação ao tráfico. Polícia Federal prende suspeitos de fraudar pagamentos de abono salarial do PIS. Pelo menos 200 pessoas foram vítimas do esquema. Há também a suspeita de falsificação de documentos. Superior Tribunal Militar condena cabo por exibir material pornográfico dentro do quartel. O crime foi denunciado por outro militar que estranhou o comportamento do cabo. Injúria racial. No DF, mulheres entre 18 e 30 anos são as maiores vítimas. Eu já sofri desde criança, né? A injúria racial, o racismo, o bullying, tudo por falta da cor. Olá, boa tarde. Boa tarde. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou por unanimidade a extradição para a Suíça de um sérvio condenado por diversos crimes lá. Ele foi preso no Brasil no ano passado. Pache Pepache está preso no Brasil há quase um ano. Ele foi condenado na Suíça a 3 anos e meio de prisão por vários crimes, o que no Brasil seriam equivalentes a lesão corporal grave, violência doméstica, associação ao tráfico, posse ou porte ilegal de arma de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo. Pache Pepache fugiu da Suíça sem cumprir a pena. Ele é investigado lá também por outros crimes, como organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e por dirigir sem autorização. No voto, a relatora entendeu estarem presentes no pedido do governo suíço todos os requisitos exigidos no acordo firmado entre os dois países. Porém, ressaltou que o sérvio não pode responder por conduta ilegal no trânsito. Eu estou votando no sentido de deferir parcialmente a extradição e também no sentido de autorizar a imediata execução da extradição, independente de conclusão do processo no Brasil ou do cumprimento de eventual pena imposta, a critério da autoridade competente do Poder Executivo nos termos da parte final do artigo 95 da Lei 13.445. Afirma ainda no voto que o Estado requerente deverá assumir o compromisso formal de não submeter o extraditando a julgamento pela prática de fato não constante deste deferimento, basicamente aqui pela prática do fato de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação, por não se tratar de crime no Brasil, pelo menos como crime de perigo abstrato. E agora a gente continua falando sobre os destaques da sessão extraordinária da segunda turma nesta terça-feira, agora com a nossa consultora jurídica Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde, Cadu, e boa tarde a você. Bom, vimos na reportagem o caso do sérvio, o STF autorizou a segunda turma a extradição. Qual é o próximo passo agora, como é que funciona? O próximo passo cabe ao presidente da República. O Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento que a palavra final sobre a entrega de extraditando é, uma vez autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, cabe ao presidente da República, que irá avaliar os requisitos de oportunidade, conveniência, ou seja, é uma decisão discricionária. Isso, inclusive, foi confirmado na época do julgamento do Cesare Battisti, que era uma extradição que foi pedida pela Itália, então os ministros autorizaram e foi uma decisão por maioria, dizendo que o presidente é que deveria avaliar efetivamente o momento oportuno, se vai ou se não vai entregar. Então, o próximo caso, nesse caso que foi analisado, o próximo passo, nesse caso que foi analisado pela segunda turma, diz respeito à análise do presidente da República sobre a entrega efetiva. Pois é, estamos acompanhando agora processos que normalmente aconteciam no plenário, mas agora são processos específicos às extradições das turmas. Agora, nas turmas também tivemos, particularmente nesse caso, outros processos em julgamento, vários outros processos. Quais os destaques? Bom, ao todo nós tínhamos 4 processos indicados na pauta, disponível no site do Supremo Tribunal Federal. Além desses, haviam 2 outros casos que compunham as listas do ministro Edson Fachin e do ministro Ricardo Lewandowski. Um dos casos foi, inclusive, eles deram provimento ao recurso de agravo regimental em relação ao recurso extraordinário, que diz respeito a uma discussão acerca do pagamento de reparação de danos
de seguradora que entra com ação contra a transportadora no que diz respeito à entrega de mercadorias. Então, a grande discussão é saber se haverá aplicação do Pacto da Convenção de Varsóvia, que é de 1929, ou de regras aplicáveis, de regras previstas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Então, os ministros entenderam que é um caso complexo, que esse caso deveria ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal, para que desse oportunidade, inclusive, para que as partes pudessem se manifestar. Nós tivemos também um caso de um inquérito que havia uma denúncia que foi oferecida contra um deputado federal, o deputado Nilson Leitão, e essa denúncia ela não foi recebida. Eles rejeitaram o recebimento da denúncia, inclusive declararam a prescrição em relação a alguns crimes. Ele estava sendo acusado de corrupção passiva, de peculato e de fraude à licitação. Gisele, foi uma sessão extraordinária, porque geralmente os julgamentos das turmas ocorrem à tarde, não é isso? Exatamente. Nós tivemos aí a convocação de uma sessão extraordinária, então foram pautados processos para a sessão da manhã e também nós temos uma sessão marcada, que é a sessão ordinária, hoje à tarde. Então nós temos mais uma lista de outros processos que serão analisados pelos ministros logo no início da sessão. Quais os destaques? Dá para adiantar para a gente um pouquinho? Eles têm diversos processos constantes na pauta, inclusive chegaram a mencionar na pauta da manhã que teria uma agenda bem cheia hoje em relação ao número de processos que tem lá previsto para que eles sejam julgados. Vale lembrar que nós temos uma perspectiva em relação a essa semana que é um pouco diferente do que acontecia, que era os julgamentos da sessão extraordinária convocada para amanhã desta quarta-feira. Essa sessão ela foi cancelada, havia expectativa muito grande, inclusive, porque se tratava do julgamento daquela ação referente à prisão em segunda instância do ministro Marco Aurélio. Pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, houve o adiamento e não apenas esse julgamento não acontecerá, mas também toda a sessão, que praticamente se previa que ela seria dedicada a isso, ela acabou sendo adiada. Então, nessa semana, nós teremos sessão somente à tarde da quarta e da quinta-feira, não é isso, Gisele? Exatamente. E aí, depois daquela semana do feriado, é que nós vamos ter, inclusive, algumas sessões pela manhã, exatamente para poder remanejar todo esse trabalho aqui do Supremo Tribunal Federal e dar conta e dar também a prestação jurisdicional efetiva para a sociedade. Então, teremos, né, depois do feriado, quarta e quinta-feira, sessões do plenário, sendo que quarta também terá sessão pela manhã. Gisele, no caso dessa ação que nós falamos a respeito da questão das indenizações, é uma situação muito comum de acontecer também. Temas que são afeitos, como se diz, são de responsabilidade de julgamento das turmas, mas em casos mais complexos eles transferem e passam para o julgamento de todo o Supremo Tribunal Federal reunido no plenário. Cadu, nesse caso, inclusive... Como é que é o critério para essa decisão, né? Para que seja remetido para o plenário? Justamente para que tenha avaliação de todo o colegiado? Existe o regimento, né, do Supremo Tribunal Federal, prevê que recursos extraordinários eles devem ser julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas esses processos só são encaminhados para o plenário desde que seja reconhecida a repercussão geral. Então, neste caso, houve uma análise inicial que negou o seguimento ao recurso extraordinário. Então, a partir dessa decisão que negou o seguimento a esse recurso, entraram com um agravo, né, regimental, para tentar modificar essa decisão, e esse agravo regimental ele foi para a turma. Então, na turma, decidiram dar provimento ao agravo regimental, né, porque a decisão que havia sido proferida foi uma decisão monocrática. Então, na turma, eles resolveram dar provimento ao agravo regimental para permitir que essa discussão seja encaminhada ao plenário, por entenderem que estão presentes ali os requisitos necessários para a admissão do recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso será encaminhado pelo plenário e deverá ser analisado pelos 11 ministros do STF, e em um dos dias da sessão plenária, vamos aguardar que dia que ele será pautado. Muito obrigada pela participação mais uma vez, Gi. Eu agradeço. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para transformar em presencial o julgamento virtual de um recurso que pede a suspensão dos efeitos da condenação dele no processo do Triplex do Guarujá. Na prática, o pedido
Cadu, Tudo é bem? com você. Tranquilo. Obrigado, Rafaela. Na prática, o pedido era por uma antecipação do julgamento. Na próxima sexta-feira, a segunda turma da Corte deve começar a julgar o tema por meio virtual, para que até o dia 23 de abril a posição do colegiado seja definida. No julgamento virtual, a análise da questão é feita eletronicamente pelos ministros. A apresentação dos votos pode acontecer a qualquer momento, dentro do prazo que será aberto na sexta-feira, dia 12. E na Paraíba, o presidente do Tribunal de Justiça apresentou o painel financeiro orçamentário 2019-2020 à Corregedoria Geral de Justiça. Com o intuito de manter a transparência, mais um painel explicativo do quadro financeiro orçamentário do Judiciário paraibano foi apresentado pelo presidente do TJPB, desembargador Márcio Murilo. Dessa vez, o encontro foi voltado para magistrados e desembargadores que atuam na sede do Complexo Judiciário da capital. Em sua exposição, o presidente levou em conta o prisma financeiro das últimas gestões, ao mesmo tempo em que analisou orçamentos e projetos para 2019 e 2020. Foi uma reunião executiva em que, mais uma vez, eu me encontrei com o nosso Romero Marcelo e Marco Cavalcante. Estamos mantendo a transparência. A nossa gestão é uma gestão coletiva, uma gestão feita por homens que querem o melhor para o judiciário, e a transparência e essa união, esse debate público entre os órgãos e servidores é o melhor para a administração. Para o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Romero Marcelo da Fonseca, o encontro reflete uma oportunidade de valorização e cuidado com a coisa pública. Nós, desde o início, nossas candidaturas, já sabíamos o que iríamos enfrentar e estamos agora vivenciando essa realidade e unindo os esforços. Eu não vejo de outra forma de administrar a coisa pública, o dinheiro público, se não for de forma transparente. Já o diretor da ESMA, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, reconhecendo a limitação financeira do tribunal, destacou a contribuição da Escola Superior da Magistratura como cooperadora na economia que se faz tão necessária. As dificuldades financeiras e orçamentárias são muito grandes, todos nós sabemos, e a ESMA está dando a sua parcela de contribuição, já que nós somos uma gestão e dela eu participo, fazendo o máximo de economia que pode fazer. Inclusive, diminuídos os recursos, nós estamos fazendo muitas parcerias, público-privado, público-público, e desenvolvendo o nosso projeto da maneira em que podemos fazê-lo. O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar 3 sessões plenárias nesta semana. A pauta da sessão de amanhã já foi publicada. No dia 9 de abril, os ministros devem continuar o julgamento de um processo que analisa os limites da propaganda eleitoral durante o período de pré-campanha. No ano passado, um candidato a deputado estadual de Pernambuco teve a imagem enaltecida por outdoors, o que é proibido depois que a campanha eleitoral começa. O Ministério Público contestou a conduta do político e o plenário deve terminar o julgamento do caso na próxima sessão. Além das sessões ordinárias de terça e quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral também vai realizar uma sessão extraordinária na quarta-feira, dia 10 de abril, às 9h30 da manhã. Todas as sessões plenárias do Tribunal são transmitidas ao vivo pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br e pelo canal do TSE no YouTube. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do DF deflagrou hoje a Operação Container. O objetivo é cumprir 9 mandados de prisão preventiva e 44 de busca e apreensão no Distrito Federal em outros 4 estados. Segundo as investigações, os procurados montaram um esquema de recebimento de propina no projeto de expansão das unidades de pronto atendimento no DF. Para cada UPA construída, seriam pagos R$1 milhão aos envolvidos. Os investigadores também afirmam que as fraudes nas licitações eram lideradas pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E no próximo bloco, o Superior Tribunal Militar condena cabo por exibir material obsceno dentro do quartel. Esse é um ato repugnante. Ele vai se fere profundamente os valores da caserna.
éticos e morais. O Tribunal Superior do Trabalho encaminhou proposta de acordo coletivo de trabalho à empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e aos sindicatos que representam as categorias dos jornalistas e dos trabalhadores das empresas de radiodifusão. A proposta foi uma iniciativa do vice-presidente do TST, ministro Renato Paiva. E quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto, ao vivo, fala direto lá do Tribunal Superior do Trabalho, é o repórter Pablo Lemos. Olá, Pablo, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A proposta da vice-presidência do TST foi apresentada depois de um pedido de mediação e conciliação pré-processual feito pela EBC por falta de acordo entre as partes. Ela prevê um reajuste salarial correspondente a 80% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado entre os períodos de novembro de 2017 e outubro de 2018. Também serão pagos os retroativos a partir de novembro de 2018, que é a data base. A proposta também prevê a manutenção de cláusulas sociais previstas no acordo coletivo e mudança quanto ao benefício de complementação previdenciária, que passa a ter limite de teto de R$ 8.000, exceto nos casos de afastamento por doença. Os sindicatos têm até o dia 15 de abril para se manifestar sobre a proposta e a EBC até o dia 16. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pablo. Duas quadrilhas que fraudavam o recebimento do abono salarial do PIS são alvos de operações da Polícia Federal nesta terça-feira em São Paulo. As informações com o repórter Gabriel Ciafrei. As investigações da Polícia Federal apontam que os acusados utilizavam informações de pessoas que tinham direito ao saque do PIS, mas não sabiam. Também há suspeita de utilização de documentos falsos para acesso aos benefícios. Pelo menos 200 vítimas já foram identificadas. Nesta terça-feira, a Polícia Federal fez duas operações. Na Golpes Master, foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão e 9 de prisão temporária na cidade de São Paulo. Já na Operação Golpis, um trocadilho entre as palavras golpe e PIS, foram cumpridos 4 mandados judiciais de busca e apreensão na capital do estado e em Embu das Artes. A Polícia Federal prendeu em flagrante na manhã de hoje, em Feira de Santana, na Bahia, um jogador de futebol de 24 anos. Ele apresentou documento falso para retirar o passaporte brasileiro. O jogador afirmou aos policiais que conseguiu uma certidão de nascimento falsa com um olheiro, com o objetivo de diminuir a idade dele e possibilitar a contratação em times de futebol da Europa. Pois é, o jogador foi autuado em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Ele foi levado para o presídio da cidade e está à disposição da Justiça Federal. O Superior Tribunal Militar condenou um ex-cabo do Exército por exibir filmes de conteúdo obsceno dentro do quartel em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O cabo foi condenado a 3 anos e 4 meses de detenção. O ex-militar foi acusado de exibir vídeos pornográficos no computador funcional dentro da seção de material do 18º Batalhão Logístico, em Campo Grande. Ele ainda oferecia vantagens aos subordinados, como fardamento e diminuição de escala de trabalho, em troca da satisfação de desejos de conotação sexual dentro da administração militar. O crime foi denunciado por outro militar que estranhou o comportamento do cabo, ao perceber que ele ficava no depósito de material com as luzes apagadas e a porta trancada. Ao ser questionado sobre sua atitude, foi verificado que outro soldado estava escondido na mesma seção, o que motivou a instalação do inquérito policial militar. Na apuração, foi constatado que outros militares já haviam sido convidados a participar da prática dentro do estabelecimento. O Ministério Público Militar denunciou o então cabo, que foi julgado em primeira instância. A Defensoria Pública da União recorreu e o caso veio parar no Superior Tribunal Militar. A defesa pediu a absolvição do réu, argumentando a falta de certeza da autoria do delito. Solicitou também a intervenção mínima do direito penal e da fragmentariedade, já que o réu negou a autoria do crime. Pediu ainda que o ex-militar cumprisse a pena mínima.
Esse é um ato repugnante. E fere profundamente os valores da caserna, éticos e morais, com agravante de ter sido praticado do mais antigo, um cabo para soldados recrutas. A sentença condenatória de primeira instância foi mantida e o cabo vai cumprir 3 anos e 4 meses de detenção. Mais de 150 magistrados marcaram presença na abertura de mais um encontro da Magistratura Trabalhista da 5ª Região, na Bahia. A mesa de abertura foi composta pela presidente do TRT5, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, pela presidente da EJUDI5, desembargadora Margarete Costa, pela presidente da Amatra 5, juiz Angélica Ferreira, pelo presidente da ABAT, Ivan Isaac, e também pelo coordenador acadêmico da EJUDI5, o juiz Danilo Gaspar. Durante a solenidade de abertura, houve uma homenagem a advogados atuantes junto à Justiça Trabalhista Baiana. Serão 5 dias de oficinas, debates, palestras e muita troca de conhecimento acerca da atuação da Justiça Trabalhista na sociedade. Entre os temas que serão debatidos, destaque para o direito digital e também os mitos da Justiça do Trabalho. A seguir, vamos falar de injúria racial. No Distrito Federal, aumentou o número de casos. Dados da Polícia Civil do Distrito Federal revelam quase 2.100 denúncias de injúria racial nos últimos 5 anos. Superior Tribunal de Justiça decide que candidata lactante tem direito à remarcação do curso de formação em concurso público. O recurso julgado pela primeira turma do STJ foi apresentado por uma candidata aprovada para o cargo de agente penitenciário de Minas Gerais. O curso de formação foi a última etapa do concurso público. Ela foi convocada quando a filha estava com 1 mês de idade e se sentiu impedida por não estar em condições físicas e psicológicas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais discordou e cassou a liminar que permitiu à candidata passar pelo mesmo curso em uma data posterior. O relator, aqui na primeira turma do STJ, ministro Gurgel de Faria, afirmou que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que realmente não há direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais, exceto se previsto em edital. Mas observou que nos casos de gestantes, o STF tem considerado possível a remarcação do teste de aptidão física, que vem antes do curso de formação. Por analogia, o ministro Gurgel de Faria estendeu o entendimento ao curso de formação. Ele frisou que a Constituição Federal garante o direito à saúde, à maternidade, à família e ao planejamento familiar. O relator destacou ainda que todas as mulheres estão impossibilitadas de praticar atividades físicas, estando totalmente voltadas para a amamentação e cuidados com o recém-nascido. Este professor de Direito Administrativo explica que o curso de formação exige dedicação exclusiva em período integral. O curso de formação é a etapa do concurso. Uma reprovação no curso de formação te elimina do concurso. Uma mulher que está lactante, ela teria que fazer um expediente de pelo menos 8 horas, é o que normalmente acontece no curso de formação. Então ela não teria. Então qual seria o grande prejudicado? Primeiro, a criança. Porque se ela fosse servidora pública, ela estaria de licença gestante lactação. No curso de formação, ela guarda essa prerrogativa constitucional. Se a Constituição dá a ela, essa proteção é primeiro para a criança e depois para a mãe. E para a sociedade como um todo, porque está guardando esse afeto, esse cuidado especial da mãe com a criança. No Distrito Federal, mulheres entre 18 e 30 anos são as maiores vítimas de injúria racial. E a polícia faz um alerta. Os ataques verbais podem ser uma porta aberta para crimes mais graves. Eu já sofri desde criança, né? A injúria racial, o racismo, o bullying, tudo por falta da cor. Então, eram apelidos pejorativos, como cabelo de bombril, negro do pinchainho. O que a Bruna sofreu é a chamada injúria racial, um crime previsto no artigo 140 do Código Penal, com possibilidade de prisão do agressor de 1 a 3 anos. Dados da Polícia Civil do Distrito Federal revelam quase 2.100 denúncias de injúria racial nos últimos 5 anos. Em 56% dos casos, as mulheres foram as vítimas. As jovens entre 18 e 30 anos de idade são as que mais sofrem com este tipo de crime.
No Código Penal também há outros 2 tipos de injúria. A simples, quando há ofensa à dignidade da vítima, e aquela cometida junto com violência física. As duas são consideradas de menor potencial ofensivo. Este delegado alerta que a injúria cometida contra as mulheres normalmente pode ser o primeiro passo para uma série de outros crimes. Por isso é fundamental que elas denunciem os agressores. É muito importante que as pessoas que estão próximas, né, os familiares, os amigos mais próximos, também tomem essa providência, se for o caso. Fazer denúncia, inclusive anônima, né, para que a polícia e o Estado tomem conhecimento que aquilo está ocorrendo. Olha só, Rafaela, essa aqui é para você, bem no clima, tá? Em São Miguel dos Milagres, Alagoas, foi realizado um casamento coletivo com a participação de mais de 20 casais. Pois é, Cadu, a capelinha do local foi pequena, ficou pequena para tanto amor. Eu queria te dizer que eu estou muito feliz por isso tudo que está acontecendo na minha vida. Eu queria dizer que te amo e daqui para frente, sempre juntos. Ela hoje é minha namorada, vai se tornar minha esposa e é o que o meu sonho é esse, casar com ela. Me trata bem, cuida de mim com todo cuidado e eu agradeço tudo por isso. Amor da minha vida. E foi neste cenário exuberante e cobiçado que 23 casais da comunidade local realizaram o sonho de se casar, graças a um casamento coletivo promovido pelo Poder Judiciário em parceria com o Instituto Tamo Junto. Na realidade, você preserva essa situação jurídica, né, configurada, né? Muitos casais aqui já convivem em união estável, né? Então aproveita um momento como esse justamente para ratificar, né, através do casamento, essa união. A nossa maneira de retribuir para essa comunidade que abraça a gente tão bem. E dentro do processo era extremamente importante a parceria com o TJ e foi assim, super de braços abertos. Sempre foram extremamente solícitos nesse sentido, sempre a comunidade entendeu isso de uma forma muito humanizada e faz parte total da experiência. Juntos há pouco tempo ou dividindo uma vida inteira. Esse casamento dos sonhos foi um verdadeiro milagre na história desses casais que acreditam que o felizes para sempre começa agora. É o dia mais feliz da minha vida. Todo mundo que tem um sonho de casar, deseja casar aqui. Sou uma nova mulher, né? Estou muito feliz em realizar esse sonho que faz tempo que a gente já vem sonhando. E a gente hoje é só amor, é só felicidade, é sorrisos e amanhã também vai ser. Bela matéria do Tribunal de Justiça de Alagoas, né? Com certeza. Bom acabar o jornal. Parabéns à produção, com certeza, né? Bom acabar o jornal assim com amor, né? Com certeza, com certeza. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã. Mais notícias do Judiciário no Jornal da Justiça, segunda edição, às 18h30. Uma excelente tarde, muito amor para você e até amanhã.